Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E eu, Diogo Cerqueira, vou aqui falar para vocês o que a gente pôde observar e o que esperar do Flamengo para essa final da Supercopa. O que a gente pôde observar, eu sei que são poucos jogos, são 5 jogos, um trabalho que está no início ainda, um trabalho que está em construção do Paulo Souza, mas quais dinâmicas a gente já pôde observar, principalmente as dinâmicas ofensivas, que a gente pôde observar esse Flamengo de Paulo Souza. Então bora para a vinheta e depois vem para a prancheta comigo para a gente poder entender como que o Flamengo está construindo o seu jogo. Como a gente já tinha previsto, o Paulo Souza ele utiliza uma saída de 3. No Flamengo ele tem utilizado a saída de 3+2 ou 3+1. E aí a gente tem já o que eu espero que seja esse time para a final da Supercopa. Desculpa. E eles têm utilizado, a comissão tem utilizado, tem preferido, tem optado pelo Hugo Souza ao invés do Diego Alves. Eu acho que o Hugo Souza realmente é um goleiro que está sendo lapidado, e acho que ele ganhou uma vantagem, principalmente por algumas decisões. Eu acho do Diego Alves no passado ter sofrido muitas lesões, então eu acho que o Diego Alves está fazendo uma transição com calma para a temporada. Então, nesse início de temporada, a comissão técnica tem utilizado o Hugo Souza. O Flamengo, pelo que a gente viu de jogadores sendo poupados no último jogo contra o Madureira, a gente acredita que o Fabrício Bruno realmente tenha chegado para ser titular, e o Davi Luiz, que é já o pilar, né, que vai ser, que a gente acredita que seja o pilar dessa zaga. E aí fica só a dúvida do Fabrício Bruno ou realmente do Léo Pereira, se vai utilizar o Léo Pereira, mas eu acredito que o Fabrício Bruno vai ser titular e eu já vou falar por quê. E aí a gente tem a dupla de volante hoje. O Flamengo tem o desfalque confirmado do Thiago Maia, e o Andreas Pereira está sentindo dores no tornozelo, sofreu uma entorse, então a gente não tem a certeza que ele vai estar apto ao jogo, mas também o João Gomes tem se destacado muito nesse início de ano, principalmente nesses 5 primeiros jogos. Obviamente são poucos jogos, são 5 jogos, enfim, é o Campeonato Carioca. A gente sabe que não pode se comparar o Campeonato Carioca com o peso dos jogos que o Flamengo vai ter ao longo do ano, né? O Flamengo vai pegar jogos num nível competitivo um pouco maior, mas a expectativa é que o João Gomes responda sim, principalmente por uma das características que o Paulo Souza considera muito importante, que é um volante que consiga atuar em toda essa região do campo, que é o volante box to box, área a área, pode ser também, traduzindo, né, para o que a gente chama assim na Inglaterra. Esses volantes são muito conhecidos, são uma característica, é um grupo de volantes que dominam a região entre as áreas, e o João Gomes, talvez dos jogadores do Flamengo, é o jogador que mais possa chegar perto dessa característica, pela imposição física, pelo rendimento físico mesmo, pela qualidade técnica e de marcação também apresentado. Eu acho que a maioria dos volantes do Flamengo tem uma especificidade, e o João Gomes ele é um volante mais equilibrado. Ele marca bem, ele tem uma saída de bola boa, ele tem uma posição física boa, ele é um volante mais equilibrado, diferente dos outros volantes do Flamengo. Eu acho que o Arão fez o gol esse final de semana, mas é um jogador que já no 1 contra 1, numa situação mais ofensiva, o Arão não tem tantas características. O Arão tem a característica mais do passe, de costas. O Andreas Pereira também é um jogador que tem mais liberdade, tem mais características com bolas longas, com finalização de longa distância. E o Thiago Maia talvez seja o outro jogador que seja mais equilibrado para poder fazer essa característica junto do João Gomes, mas infelizmente está fora. E aí a gente tem os alas, o Everton Ribeiro, que nesse início de ano é o outro jogador junto do João Gomes que tem se destacado. O Mateuzinho, que foi poupado no último jogo, foi utilizado o Isla, então eu acredito que o Mateuzinho seja o titular. O que pode surpreender aí é uma colocação, o Rodinei ser titular nesse início de jogo, que também, quando foi utilizado, também soube cumprir muito bem essa função de ala. E aí eu acredito que o Paulo Souza vai trazer o trio de ataque tradicional do Flamengo nesses últimos anos, que é Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, sendo que, na minha opinião, ele vai fazer uma inversão
ele vai colocar o Gabigol aqui, como se fosse o meia, e o Bruno Henrique vai ser o centroavante. Até pelas falas de Paulo Souza, a gente espera que o Bruno Henrique não jogue como ala, que na maior parte do tempo ele jogue como atacante, porque ele gosta muito dessa imposição física, dessa velocidade do Bruno Henrique, do 1 contra 1 do Bruno Henrique, de como o Bruno Henrique tem a força para poder cabecear, tem impulsão, enfim. Então ele possivelmente ele vai utilizar o Bruno Henrique mais como centroavante, e aí ele vai continuar dando essa liberdade ao Gabigol. Quando jogou com o Pedro, o Gabigol também teve essa liberdade de sair da área, de puxar. Então vamos agora para a parte onde a gente vai falar como que o Flamengo tem construído o seu jogo, né? O Flamengo tem utilizado esse 3-4-2-1, né, praticamente na maior parte do momento do jogo, quando possui a bola. O Flamengo constrói com seus 3 zagueiros, ele tem utilizado o Felipe Luiz como zagueiro pela esquerda, e o João Gomes e o Arão são os volantes que ficam variando nas entrelinhas, né, atrás da primeira linha, para poder receber essa bola e dar continuidade ao jogo. Em alguns momentos, quando o Flamengo está um pouco mais avançado no campo, um dos volantes normalmente fica variando mais, e esse volante normalmente é o João Gomes, ou foi o Diego contra o Fluminense, enfim, em alguns outros jogadores que tiverem, o Andrés quando tiver também. Normalmente o jogador que vai ser o fixo para poder auxiliar essa construção dos zagueiros é o Arão. Então, em diversos momentos, a gente vai poder observar o Arão atrás dos atacantes do adversário, tentando criar linha de passe para os zagueiros poderem construir o jogo. Tá? Uma outra característica do Flamengo sempre que o Flamengo passar um pouco o meio de campo, construir essa jogada, conseguir criar essa jogada, o Flamengo vai ter essa configuração aqui, que é o João Gomes e o Arão fazendo uma cobertura, os 2 meias atrás do atacante e os alas bem abertos. O Flamengo tem utilizado muito os alas, né? É uma característica do Paulo Souza, ele gosta bastante da utilização dos alas, então o Flamengo tem utilizado muito, e aí esses meias, eles têm função principal junto do volante de construir esses triângulos de jogo aqui, que são aqui, que a gente pode fazer aqui rapidinho, isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, o Paulo Souza utiliza a todo momento esses triângulos no seu jogo, essas triangulações, né, essas dinâmicas que vem do jogo de posição, e isso faz com que facilite a construção do jogo da equipe. Então, em diversos momentos, a gente vai ter Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. E aí, essas triangulações, elas também não só são, elas não são triangulações fixas, não significa que eles vão andar formando esse triângulo fixo. Então, em alguns momentos, a gente vai ter o Arrascaeta baixando e o João Gomes ultrapassando na linha de fundo. E assim também do outro lado, a gente pode ver que em alguns momentos, em muitos momentos do último jogo, a gente pode ver o Gabigol trocando, o Gabigol não jogou, né? Mas o Marinho trocando passe e o Arão tendo a liberdade para poder ultrapassar e receber essa bola na linha de fundo. Então, é uma variação tática do Flamengo, essa triangulação que o Flamengo ele faz nas alas, faz com que dê uma liberdade aos volantes, para os volantes ultrapassarem, e por isso também da importância da gente ter um volante box-to-box, que tem essa capacidade de ultrapassar e ainda conseguir se recuperar e se manter firme, se manter fisicamente bem no jogo. Uma outra característica do Flamengo, que tem apresentado muito, é a quantidade de jogadores na área, né? Então o Flamengo tem muitos jogadores, o Flamengo tem chegado com muitos jogadores na área, e principalmente quando o Flamengo consegue construir, consegue empurrar o seu adversário que tem baixado muito o bloco, principalmente no Carioca. Então, em momentos que o Flamengo baixa o bloco e consegue chegar no último terço, o Flamengo tem sempre 3, 4, às vezes o Flamengo tem 5 jogadores na área ou na entrada da área, como a gente está demonstrando aqui, e isso é muito importante, né? Porque isso cria um peso, né? Você realmente pesa a última linha do adversário e você tem mais oportunidade de fazer, de você chegar a uma finalização ou de chegar ao gol do que se tivesse um ou dois jogadores.
Uma outra situação também que a gente tem visto muito o Flamengo e um dos motivos pelo qual o Fabrício Bruno, a gente acredita que o Fabrício Bruno foi contratado, são as bolas longas no auxílio dessa construção, né? Então, nem sempre o Flamengo vai conseguir construir o jogo pé a pé, com muita tranquilidade, os zagueiros saindo, passando para os volantes. Então, em alguns momentos, o Flamengo faz essa inversão de jogo, principalmente na primeira fase de construção, que é essa bola longa do Fabrício Bruno para o Everton Ribeiro, ou para o Arrascaeta, ou do Filipe Luís para o Mateuzinho, para o Gabigol, se fosse do lado invertido. Então, a gente tem muito isso. O Gustavo Henrique, que foi um zagueiro que foi também elogiado por conseguir construir o jogo no Carioca, nesses primeiros jogos, também assim, tá com dores no joelho, então por isso também que não foi escalado aqui, mas é um zagueiro que tende a subir de produção, que aparentemente pode subir de produção com o Paulo Souza. E o Flamengo já era isso, uma equipe que jogava muito pelas alas, que buscava muito o jogo lateral. O Flamengo continua sendo uma equipe que faz o jogo trabalhar pelas alas. Mas agora o Flamengo tem um peso na área muito grande, né? Então antigamente a gente tinha... o Bruno Henrique e o Gabigol. Deixa eu colocar aqui novamente que eu excluí. A gente tinha o Bruno Henrique e o Gabigol na área. Em alguns momentos a gente tinha só o Gabigol na área e o Bruno Henrique arrastando essa bola pela ala. E aí tinha o Bruno Henrique, o Gabigol na área, o Bruno Henrique numa situação de 1 contra 1 e o Arrascaeta chegando. Então, agora o Flamengo não tem mais essa situação onde são poucas pessoas na área. O Flamengo agora tem um peso muito grande na área, tem sempre 2, 3 jogadores na área e o Flamengo ataca muito, o Flamengo pesa muito a última linha adversária, o que é muito importante, né? O que faz com que o Flamengo tenha criado muitas oportunidades. A gente pode até pegar dados desses jogos. O Flamengo sofreu 3 gols só e, se eu não me engano, fez 12. Então, é um início de trabalho bem positivo. O Flamengo vai enfrentar o seu primeiro grande desafio do ano. É uma final, é jogo único, é contra o Atlético Mineiro, que é o time que se manteve, fez uma troca, só que a troca do técnico. Porém, o Flamengo fez uma troca geral. O Flamengo trouxe toda uma comissão nova. O Flamengo tem feito contratações novas para poder alterar o seu elenco. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta aí o que vocês esperam dessa final. Se vocês acreditam quem é o favorito, se é o Flamengo, com essas mudanças novas, se é o Atlético Mineiro por manter uma estrutura. E não esquece de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até logo, amantes do futebol. Tchau.